enfim, começou a vir muitas coisas na minha cabeça. Era lá mesmo que eu queria ficar? Ali estava me satisfazendo? Ou aquela mexida começou a trazer à tona e trazer clareza para mim daquilo que realmente eu fui chamada a fazer, né? E aconteceu no meio desse caminho todo aí que eu acabei descobrindo uma leucemia rara na minha filha, e eu já estava com a visão um pouco de empreender, de trabalhar as questões de desenvolvimento humano, mas eu estava com medo, né? Existe uma palavra chamada medo que te paralisa. E diante desse quadro, eu comecei a me projetar para fora, né? Então, ainda que a empresa não estava me demitindo, nada, mas eu estava me projetando para fora porque eu queria fazer parte da minha família, eu queria estar mais perto da minha filha, eu queria estar mais perto do meu filho. Então, sabe aquela sensação de você sair 5:30 da manhã e voltar às 9 horas da noite? Aquilo não era o que eu mais queria. Até um certo ponto, aquilo me satisfazia. Mas a partir de um tempo que eu comecei a ver quão distante eu estava dos meus filhos, quão distante eu estava, e aquilo não estava mais me completando, então eu tive sim uma transição de carreira devido a uma demissão. E uma demissão a qual eu estava super preparada. Eu me preparei para essa demissão, né? E tudo aconteceu muito junto, né? Com a questão da minha filha. Então, eu já estava me projetando para fora, me preparando para assumir, empreender mesmo, né? Ser empresária nessa área. Então, isso calhou de eu ir buscar um pouquinho as questões de propósito, né? Então, foi por isso que eu comecei a estudar essa relação de propósito e hoje eu posso compartilhar um pouco para vocês. Ok? Bom, essa foi uma introdução muito rápida. Quem me conhece lá no Instagram, eu solto muitas pérolas lá e vocês podem saber um pouquinho mais das minhas histórias por lá, tá bom? Vamos lá. Então, eu quero conversar com vocês agora. Podem escrever no chat o que é sucesso para vocês. Escrevam aí no chat. Deixa eu ver se eu consigo. Eu não consigo visualizar o chat, mas a minha equipe linda da Tinha Assessoria pode ir me falando. Ou se alguém quiser falar no microfone, fica à vontade, gente. Nós estamos em casa. Pode falar. Não me deixem sozinha, pelo amor de Deus. Fala comigo. A Fran deu risada aí, a Adri também, a Dani. Pelo amor de Deus, não me deixe falando só com o computador, porque eu sou de gente, eu sou de pessoas. Preciso de gente falando comigo. Ou vocês estão escrevendo aí, a Jane ou a Paula leem para mim, porque quando eu compartilho a tela eu não consigo visualizar o que vocês escrevem. Ai, que raiva, né? Vamos ver. Ai, consegui abrir o chat. Ai, pera. Ai, que delícia. A Então Dani vai. escreveu: sucesso é estar feliz com aquilo que nos faz bem, tanto na vida pessoal como profissional. Legal. Quem mais? Quem abriu o chat aí? Vamos ver quem é. Tinha alguém que ia falar comigo. Quem falou? Escutei uma voz, não? Então tá bom. Bom, enquanto vocês vão escrevendo aí o que é sucesso para vocês, eu vou compartilhar para vocês o que é sucesso para mim, tá bom? Então, sucesso para mim, há muito tempo atrás, eu aliava sucesso com dinheiro, né? Para mim, se eu tivesse bens, ou se eu tivesse uma poupança gorda, uma conta corrente gorda, para mim isso era sucesso, né? Mas a partir do momento que eu comecei a desenvolver e também a buscar o meu autoconhecimento, eu comecei a visualizar que não era isso. Isso não era para mim o sucesso que eu achava que era. Então eu comecei a ter uma clareza sobre o sucesso para mim. E sucesso realmente, cada um tem uma visão de sucesso. Então para mim hoje é estar com os meus filhos trabalhando. Para mim, essa mudança de ter o coronavírus e eu trabalhando em casa, para mim foi normal, né? Porque eu já estava adaptada a isso. A vida profissional e pessoal é uma só para mim. Eu sempre quis isso e realmente hoje eu consegui, né? Então, tem uma agenda que eu administro. Hoje eu posso fazer, hoje eu dou aula, hoje eu dou mentoria, hoje eu quero dormir, hoje à tarde eu dormi, gente. Falei, ai, que delícia, quero dormir um pouquinho porque eu quero estar preparada para a minha palestra. Fiz a minha academia, né? Dei uma corridinha aqui em casa mesmo. E
poder morar em qualquer lugar do mundo, porque eu tenho isso. Eu gosto de ser um pouco de nômade, né? De eu poder atender pessoas, fazer palestra. Esse formato de palestra online para mim foi interessante, porque eu tenho o mesmo frio da barriga que eu tenho quando eu estou presencial com todo mundo me olhando, sabe? Dá aquele friozinho na barriga. Então eu também posso. Sucesso para mim é conseguir gerar a transformação na vida das outras pessoas. Eu também entendo isso, que para mim é sucesso, eu consigo ver o resultado da outra pessoa e, claro, ser bem remunerada pelos seus resultados. Porque antes eu focava só naquilo, né? Que eram os resultados e a remuneração desse resultado. Então, para mim, essa chave do sucesso mudou, né? Gente, vocês estão comigo, né? Pelo amor, faz assim com o dedinho, dá um oi, isso, beleza. Vamos lá. Então, aqui eu tenho a. É uma referência, essa tirinha aqui do Maurício de Souza é uma referência do mito da caverna. Alguém conhece o mito da caverna de Platão? Eu vou explicar bem rapidinho. Tá aqui na tirinha, eu vou ler porque tá meio estranho assim a imagem. Diz assim, ó. Oi, moço, pode me dizer o que vocês estão fazendo? Que pergunta mais boba, como se existisse outra coisa para fazer. Estamos contemplando a vida e eles estão olhando lá para a pedra. E aí, na nossa geração, agora já, né? Oi, o que vocês estão fazendo? Que pergunta mais boba, como se existisse outra coisa para fazer. Estamos contemplando o fantástico show da vida. E aí, toda segunda-feira, começa a mesma coisa, né? A gente vê o fantástico, aquela síndrome do fantástico que muitas pessoas têm, que é escutar o barulhinho. Meu marido às vezes desliga, porque não quer escutar que amanhã é segunda. E eu também tinha uma dessas síndromes, né? Inclusive, eu comecei a ter síndromes muito piores, que eu comecei a adoecer, né? Eu comecei a chorar para ir trabalhar, eu chorava para voltar, eu não conseguia entrar no elevador. E aí comecei a esquecer coisas, e aí começou, e eu realmente precisava buscar o cerne daquilo e poder resolver isso. Não adianta identificar e não resolver. Pois é. O mito da caverna de Platão fala que as pessoas se sentem aprisionadas. Dentro dessa caverna, elas não conseguem se mexer. Realmente, aqui as pessoas ficam lá dentro da caverna e acham que aquela pedra e eles sentem uma luz de fora e veem uma imagem refletida nessa pedra e eles acham que aquilo é a vida. Aquilo passou a ser a vida deles. E tudo aquilo se resume. E aí, esse cara que estava junto lá na caverna começa a perceber que existe uma luz. E ele vai caminhando e vai tateando, só que ele começa a ver algumas imagens. E nessas imagens que estão refletindo, está refletindo uma árvore, está refletindo um pássaro. Então ele tem reflexos, e ele olha os reflexos e fala, gente, tem coisa diferente ali. E ele começa a andar mais, e ele sai da caverna. E quando ele sai da caverna, ele tem uma luz, que é o quê? O sol, né? E ele, quando ele enxerga essa luz, ele começa a falar assim, o que é isso? Existe uma vida aqui fora. O que é isso? Ele não sabe dar nome às coisas, porque é uma árvore, porque é um pássaro, porque é água, porque ele sempre viveu dentro da caverna, né? Então, essa luz que chegou a cegar ele, mas que passou, porque tudo incomoda, né? A luz incomoda. Mas depois que o olho dele se acostumou, ele começou a visualizar coisas diferentes daquela que ele via dentro da caverna, né? E aí ele volta para a caverna. Essa tirinha é exatamente isso. Ele volta e fala assim: "Ei, vamos lá, tem outras coisas lá fora, não é só aqui não, vem para cá. Por que a gente ficou tanto tempo preso aqui?" E as pessoas começam a caçoar dele, rir dele e fala: "Para, aqui é o fantástico show da vida, é aqui que a gente vive. Para de querer ir para lá. Tem nada a ver, lá é perigoso." Só que o Platão está tentando explicar o quê? Que nós estamos presos a crenças, a conhecimentos, e nós não temos mais nada para aprender. Nós crescemos, já aprendemos, né? Ele está falando muito isso para o adulto. E essa caverna, ele simboliza o que? O sentimento, aquele acervo de conhecimento que você trouxe. E essas formas, né? As sombras que eles veem, é a maneira de como a gente julga as coisas,
né? Aquele preconceito, o pré-moldado, algo que a gente já escutou, e falou que aquilo era verdade absoluta. E essa luz é a dificuldade que a gente tem mesmo, porque não é fácil, tá? Sair, quando a gente fala até de autoconhecimento, tem gente que tem medo de se conhecer, né? E essa dificuldade que a gente tem de mudar, até de ter novas opiniões, não é fácil, mas você tem condições de fazer isso e sair da caverna, né? Então essa é uma realidade, é um choque de realidade. E por que que Platão, deixa eu clicar aqui, peraí. E por que que a gente faz o que faz, né? Então, todo dia a gente levanta, vai trabalhar, tem as coisas para cuidar, e a gente vai pondo tijolinho por tijolinho nessa nossa vida. Só que eu tenho algo para dizer para vocês. Desde a nossa gestação, nós recebemos estímulos mentais. E com esses estímulos mentais, nós recebemos padrões mentais e, consequentemente, desenvolvemos hábitos padrões. Então, a gente tem hábitos que são padronizados. Muitas vezes eles vieram lá da família, da gestação, de como a gente foi cuidado na gestação, ou se a gente foi negado numa gestação, né? Então, a gente tem essas informações estão no subconsciente nosso, tá? Então, esses padrões, eles regem no nosso subconsciente. É como se fosse colocado aplicativos na nossa cabeça, no nosso cérebro, que ele é maravilhoso. Então, foram colocando aplicativos na nossa cabeça, que é assim, a gente começa a acreditar como as verdades absolutas, entendem? Então, essas verdades absolutas foi criado antes da gente fazer 7 anos. Então, da gestação até a gente ter mais ou menos uns 7 anos, a gente recebe essa programação. Quando a gente, depois dos 7 anos, a gente começa a ter a nossa personalidade. Em cima de quê? Nós começamos a reconfirmar essas verdades. Então, se a minha mãe disse que a gente nasceu pobre, que eu tenho que continuar pobre, eu vou fazer com que isso seja verdade. Eu tenho muito cuidado de o que eu falo com os meus filhos, porque eu recebi uma informação de que eu precisava fazer faculdade, ter um crachá para ser feliz. E quando meu filho hoje ele está com 16 anos, ele fala, mãe, o que eu faço de faculdade? Eu falei, vamos lá, vamos descobrir o que realmente você gosta. Porque antes, eu não sei vocês, mas a minha família não era o que a gente gostava, era o que dava dinheiro. E você tinha que estar dentro de uma empresa grandona para você garantir o seu sustento, né? Então eu fui recebendo isso. Eu tenho amigas que falam, Alessandra, eu recebi informações, padrões mentais em que eu não seria uma boa esposa. E realmente elas trazem esse conceito tanto no subconsciente que ela atua no consciente. Não, ela atua no inconsciente. E elas nunca se acham boas esposas ou boas mães. Imagina quantas coisas a gente recebe, só que eu não lembro, né? Eu não lembro o que falaram para mim há 7 anos atrás, quando eu tinha 7 anos. Só que isso é uma questão da parte da neurolinguística, né? Que a gente trabalha no processo de coaching, isso também. A gente busca lá atrás para poder projetar seu futuro. Eu tive uma cliente que não conseguia projetar futuro. Ela não conseguia, porque ela estava tão presa num passado e ela não conseguia visualizar. Ela falou, Alessandra, eu nasci assim mesmo, é assim mesmo, não dá certo não. Como assim? Né? Então a gente precisa começar a se questionar. Eu realmente preciso ficar dentro dessa caverna? Né? Platão está mais ou menos dizendo isso. Eu preciso ficar ali dentro daquela caverna? Né? E essas experiências, elas acabam moldando quem a gente é hoje. Né? E 95% do tempo nós somos e fazemos coisas inconscientes. 95% do nosso tempo a gente faz coisas inconscientes, né? Eu digo assim, a gente não é os nossos pensamentos. Essa situação não me define. Então eu posso mudar isso. É o que Platão fala lá quando a gente está dentro da caverna. Vai lá, tem sol, tem luz, tem outras coisas lá dentro. Vai para fora. É um mergulho interno para você ver o externo, para você invadir outros lugares, né? Então eu sempre falo, né? A nossa mente pode ser a minha aliada ou a minha pior inimiga. Né? Então
vem disso. Por que que a gente faz o que faz? Vocês sabem por que vocês fazem o que fazem? A gente tem que parar para perguntar. Eu vou compartilhar com vocês, eu vou mudar aqui um pouquinho, mas o Murilo Gun, ele é um estudioso, né? Ele é da área de criatividade. Se vocês não conhecem, eu convido a conhecer o Murilo Gun. Além de ele ser comediante, né? Ele, para mim, ele é um sarro. Eu gosto muito dele, mas ele tem muitas verdades. Ele participou, ele teve um tempo em que ele trabalhou na NASA, que ele estudou na NASA. Então, ele traz essas questões de criatividade, questões de pensar quais são as nossas iniciativas, como a gente pode alinhar nossos propósitos. Então, eu vou pôr só um pouquinho de um trecho, tá bom? De um curso que eu fiz com ele. Esse trecho aqui também está no YouTube, acho que ele deixou disponível, mas eu vou trocar aqui a parte onde vocês conseguem escutar esse áudio. Não? Tá ou não? Não? Sério, tá bom. Espera que vai funcionar. Minuto. Gente, sempre funciona. Eu fiz o teste com as meninas da TIM e agora não quer funcionar com a gente. Pera, vamos tentar de novo, vamos ver se eu consigo. Pela última vez, senão eu falo o que ele vai falar. Mas eu quero tanto que vocês escutem. Ah, pera, vamos lá. Não! Ale, você está marcando ali embaixo para compartilhar o som do seu computador? Tá? Quer mandar o vídeo para mim e eu compartilho? Tá dentro da minha apresentação. Mas vamos fazer o seguinte, depois eu consigo compartilhar para vocês esse trecho em que ele fala, mas eu queria tanto que vocês escutassem. Gente, a gente fez um teste logo antes da gente entrar e o bendito funcionou, né? Quer brincar comigo mesmo. Ó, pela última vez. Não? No YouTube não tem? Tá bom. Não tem no YouTube, Helê, para eu compartilhar? Tem na página dele do YouTube. Mas tem esse vídeo bem grandão dele, né? Que é bem mais longo. Eu peguei só um destino lá, uma partezinha dessa... Mas eu posso mandar para vocês depois, tudo bem? Então, tá bom. Eu vou falar rapidamente o que ele disse, né? Ele compartilhou algo que, assim, que nós fomos projetados e rodava muito bem na época dos nossos pais, essa questão de levantar cedo, de ter o trabalho como única forma de rentabilizar em casa. Então, as questões da mudança, da perspectiva que as pessoas dão ao trabalho e as questões de propósito, né? Que rodava muito bem com os nossos avós, que rodava muito bem com os nossos pais. E aí a gente dá um choque cultural aonde eu começo a pensar diferente do meu pai. Que eu começo a pensar diferente da minha avó. Que é assim mesmo, que tudo vai seguindo. E eu odeio, gente, não odeio o cantor, não, mas eu odeio aquela frase dessa música. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Se você realmente, é mais ou menos isso. Você vai deixando a vida te levar, só que aí você começa a ficar insatisfeita, reclamando pelos cantos, reclamando com a vida. Só que nós vivemos uma nova geração. Hoje, você imagina a época do meu avô, do meu pai sempre foi comerciante, online. No dia que eu falei pro meu pai, assim, que eu já estava mais jovenzinha, pai, vamos colocar um cartão de crédito aqui no açougue? Ele, não, imagina, as pessoas têm que pagar com dinheiro, porque eu pago à vista, os outros têm que pagar à vista.
Então, essa questão de trazer o cartão de crédito para ele já era outro universo, né? Então, o que o Murilo Gun fala, tudo bem, gente, nós estamos numa nova era, né? Nós temos, e isso, hoje, muitas pessoas acabam impedindo de serem felizes, alinhar o seu propósito de vida, porque estão presos ainda na maneira que rodava lá atrás, né? Então, depois eu vou compartilhar com vocês. Lógico que ele fala com muito mais propriedade, né? Vamos lá. Então, eu preciso saber o meu propósito. Todo mundo pergunta para mim, Lê, mas eu preciso ter meu propósito. Aí agora, como é que é? Eu não acho, eu não consigo, eu não sei o que é isso. Para tudo que eu quero descer. A gente fala assim, você vive por um propósito? Todo mundo precisa viver por um propósito? Eu digo que não. Porque a gente vai construindo, a gente vai descobrindo isso, né? É uma descoberta, a gente vai desvendando isso em nós. Depois, no final, eu vou até falar como é que eu consegui entender o meu propósito. Então, quando nós sabemos o nosso propósito, a gente transforma sonho na realidade, perguntas geram ação, fé vira serviço e o emprego comum pode ser uma vocação, né? Então, essa questão da gente pensar que não funciona, se vocês quiserem, depois eu compartilho esse PDF dessa aula, tá? De hoje, dessa palestra. E aí, eu quero perguntar para vocês. Escrevam aí no chat ou conversem comigo. Qual é a instituição que mais nos afasta dos nossos talentos, vocações e propósito? Qual vocês imaginam? Podem escrever. Enquanto isso, eu tomo uma água. Família, vamos ver. A Adriana falou, ai, que pena, é verdade, Adriana, que eu não consegui compartilhar, mas depois eu mando para vocês. O que mais? Qual a instituição que nós vivemos que é um limitador de talento, de vocação e de propósito? Segurança financeira, casamento, vamos lá, vamos ver. Quem dá mais? Gente, não liga, eu sou brincalhona, mas eu sou séria, tá? Não liga não, que eu tô vendo a Regina gargalhando aqui, escutando eu ali. Eu acho que nós mesmos, beleza. Então, a gente já tem um pouco aqui de informação. Perfeito. Bom, eu vou falar para vocês. É a escola. Ai, meu Deus do céu, se eu tiver professor aqui, vai me bater. Não me bata, não me bata. Mas eu vou mostrar para vocês por quê, né? Por que a escola, né? Por quê? Bom, aqui tem um pouquinho disso. Então, o que nós aprendemos na escola, na faculdade, né? Padrões. Lembra que nós falamos que nós aprendemos padrões mentais? Padrões emocionais? Padrões que geram hábitos padronizados? E aí vira uma roda, a gente fica naquela roda, não sai daquilo, né? E esses padrões, se a gente parar para pensar, todo mundo passou pela escola aqui, creio eu, e aí você aprende o quê? A decorar, verdade? A gente precisa traçar os modelos padrões das regras de aprendizado. Tudo é igual, desde a Revolução Industrial, vocês sabiam que a maneira de sentar na carteira, o sinal do intervalo, o uniforme que nós usamos. Então, hoje, por que fala-se tanto, né, dessa questão do bullying? Porque ser diferente causa um pânico, aonde é um padrão, né? Então, a gente precisa atingir média. Atingir média, você passa. Se não atinge média, você não passa. E aí você trabalha e estuda para quê? Só para atingir média. É mais ou menos o nosso padrão. A gente só trabalha para receber aquele salário, não para ser feliz. Mas você trabalha só para receber o seu salário, né? E aí formou nosso modelo mental, que é um modelo de pensamento, que nós somos penalizados quando nós demonstramos os nossos talentos na escola, né? Na faculdade e tal. E esse comportamento, se for diferente, ele passa a ser ignorado. Eu lembro que na minha classe tinha uma moça que ela sabia muito bem inglês, porque ela aprendeu antes. Na escola era o básico.
Mas ela tinha tia que dava aula, então era assim, a gente começava a odiar ela na escola porque ela sabia falar inglês. Em nenhum momento, inclusive eu, por que a gente não parou e pensou assim, por que a gente não traz essa amiga para ensinar inglês pra gente? Não, a gente estava competindo. Quem tirava mais nota? Claro, ela tirava mais nota, só que eu precisava estar na média. Então, esses comportamentos vieram da onde? Antes, né? Eu não quebrava padrões, a escola não te ensina a quebrar esses padrões. Então, se você é bom numa matéria, você já reparou? Se você é muito bom numa matéria, então, você é muito bom em matemática. Então, a professora fala assim, ó, já que você é bom na matemática, é melhor você estudar mais o português, para você passar, né? E aquilo vai quebrando as suas habilidades. Você vai escondendo os seus talentos. Você vai matando tudo aquilo que você é hábil, que é seu dom, é seu talento. Você está, ó, botando debaixo da mochila, né? Então, por isso, quando meu filho fala, mãe, o que eu vou ser? O que você pode ser o que você quiser. Vamos primeiro ver o que você gosta mais. Porque quando você gosta mais, você faz com muito empenho, né? Quando eu começava lá, eu estava trabalhando, gente, era 8 horas da noite, eu estava olhando, eu andava assim, já com a coluna toda para baixo, já não fazia mais sentido para mim. Hoje, minha família me arranca daqui, porque às vezes eu estou montando palestra, que às vezes eu estou montando o que eu vou atender na mentoria. Isso começa a me fazer, sabe, fluir. Então, ninguém está mais me matando, eu não deixo mais matar os meus dons, os meus talentos. E a escola, infelizmente, eu acho que assim, hoje tá tendo umas grandes sacadas nas escolas de trazer outros tipos de comportamentos, mas ainda a gente segue o da Revolução Industrial, né? Então a gente segue esse padrão. E aí, deixa eu botar aqui, o que não aprendemos na escola, né? Então, o que a gente não aprende? Questões de liderança, né? De nos comunicar, de potencializar esses talentos. Eu lembro de um diretor, né? Eu sempre trabalhei com diretores espanhóis, e ele falou para mim assim, Ale, eu estou trazendo meu filho para estudar aqui no Brasil, e eu percebi que na escola eles não aprofundam, porque ele quer ser engenheiro, que ele era bom aí nos números. E a escola falou que aqui as matérias são todas iguais, né? Então você tem que ir bem em todas. E lá na Espanha, não. Eles tinham que ir muito bem no que eles tinham habilidades, eles escolhiam. No que você é habilidoso? Faziam testes de habilidade. E aí, quando chegou no Brasil, teve um choque cultural, teve um choque de padrões. Tanto que o menino ficou um tempo aqui, ele estudou 5 anos aqui no Brasil, mas ele foi fazer a faculdade na Espanha, né? Porque aqui o nosso método também de Enem e de tudo mais, não avalia o que você é melhor. Ele avalia você por inteiro. Você entra na média, você tem que estar ali, né? Então, é potencializar os nossos talentos e nossos propósitos. Vocês estão percebendo que a gente vai matando os nossos propósitos, a gente vai deixando eles lá para trás, porque não estão potencializados. A desenvolver nossas habilidades em sermos criativos. Gente, a minha amiga, com a criatividade que ela tinha na sala de aula de desenhar, nunca nenhum professor catou ela para botar na lousa para fazer, sabe, colocar o desenho para refletir a matéria que estava dando. Nada. Ela só mostrava para a gente no caderninho. E foi matando a criatividade dela, que ela era muito boa de desenho. Eu nem sei o que aconteceu com ela. Perdemos contato. A gente não faz análises. A gente não precisa tomar decisões, porque as decisões já estão padronizadas, né? A gente não aprende nada de empreendedorismo, porque você pode ser empreendedor saindo da escola ou estando na escola. Hoje a gente vê jovens, né? Empreendendo, coisa linda. Eles não estão deixando o talento deles lá para trás, não. Eles estão aproveitando a oportunidade. Independente do que estão falando, mas calma, nós viramos adultos e hoje a gente pode decidir, né? Nós podemos ser protagonistas da nossa vida. Estabelecer metas. Ah, que meta? A sua meta é o quê? Tirar 6 para passar. Pronto. Tá ótimo. Fechou. Fechou. Não é esse tipo de meta, né? A gente não aprende nada de inteligência emocional e financeira. Por que a gente vê jovens brigando, competindo? Porque a gente não aprende nada disso na escola. E lá é uma formação, né?
Lá, nós somos capacitados lá. Além da gente ser capacitado com padrões mentais na família, e isso eu vejo muito porque ao crescente de mulheres virem me procurar com a questão do coaching, da questão da mentoria, porque querem quebrar padrões, para poder serem mais felizes. Gente, nós merecemos, sabe? Então, tratar erro como oportunidade. Você não pode errar, você tem que ser perfeito. Onde diz que você tem que ser perfeita, gente? Não precisamos ser perfeita nada. Nós precisamos fazer. E é nos erros que a gente vai aprender, na caminhada, né? E muita gente deixa de fazer porque tem medo do erro. E, desculpa, gente, é ali que a gente vai aprender. Quando eu aprendi a falar espanhol fluente, eu falava muito errado lá atrás, para eu hoje poder dar aula. Entende? Então, eu não apago os meus talentos, eu não deixo ninguém apagar os meus talentos. Questões de autoconhecimento. Hoje, a gente tem visto, pelo menos na escola dos meus filhos, tem uma matéria, como é que é a matéria, Levi, que fala sobre a relação de autoconhecimento? Não é psicologia. Enfim, é uma outra matéria que os alunos precisam conversar entre si, só que eles têm medo de conversar. Então, a psicóloga não consegue nem levar eles ao autoconhecimento, porque não conseguem quebrar esses padrões, né? E desenvolver um pensamento crítico, né? Então, isso nós não aprendemos na escola. Isso a gente tem hoje. Eu sigo um cara que ele é especialista em estudos de mudanças na escola, né? Na educação. E ele fala, se a gente usar isso dentro das matérias, porque ele é multidisciplinar, né? A gente pode aprender isso de forma multidisciplinar na escola. Bom, o que eu quero dizer? É a mesma coisa se eu tivesse que dizer para esse lindo Cristiano Ronaldo, você já joga bem futebol, vai jogar outra coisa, né? Quando eu falo para meu professor, eu sou muito bem exatas. Ah, já que você é bem exatas, então vai jogar lá, vai estudar português e ciências e outra coisa. Então, você acha que o Cristiano Ronaldo jogar o talento dele, o propósito dele nessa vida, porque ele já joga bem? Não, né? Então, é uma reflexão. Então, hoje nós valorizamos muito mais aquilo que nós não somos bons e não potencializamos aquilo que nós somos bons. Inclusive nas empresas onde a gente trabalha, né? Então, se você não é bom naquilo, ok, você precisa focar mais nisso. Não, e por que você não me aproveita sendo bom no que eu sou? Eu sou uma boa comunicadora, eu sou uma boa gestora eu consigo liderar equipes, e aí você vai sendo cortado e boicotado por causa de padrões, né? Quanto mais você se esforça, parece que nada gera resultado. Tá bom, então, para eu encontrar, né, esse propósito, a gente precisa passar por um processo. Sim, é um processo, porque nós trazemos essas questões padrões e a gente está nessa zona de conforto porque está implícito, está lá dentro, tá de uma maneira inconsciente e a gente começa a trazer clareza, né? A Dani aqui é minha aluna do Manual da Carreira com Propósito, ela sabe bem disso, das aulas, Dani está aqui. Então, essa questão de trazer a falta de confiança, porque a gente trouxe isso lá de trás, a gente precisa quebrar isso. A gente precisa entender que estilo de vida combina mais comigo, né? E por isso muitas pessoas fazem transições de carreira e tudo bem, eu fiz 4, estou ótimo, estou vacinada, passamos. Para eu poder entrar nessa zona de crescimento, né? Para realizar meus sonhos. Hoje eu trabalho em prol de quem? Dos meus sonhos? Não, eu faço isso, eu trabalho em prol do meu propósito para eu realizar meus sonhos, sair na zona de crescimento, porque a gente é um ser crescente, né? Então, a gente precisa passar por um processo. E nunca para, tá? Questões de autoconhecimento, a gente nunca para. Porque ele traz incômodo. Em cada lugarzinho que a gente for tocado, vai trazendo incômodos, né? E isso é que traz a clareza. Para onde eu quero ir, onde eu quero chegar e que clareza. Eu preciso trazer isso à tona. Pois é. Aí muitas pessoas me perguntam o que é missão, o que é legado, o que é propósito. Então, vamos lá. Missão é algo que você deseja realizar, um objetivo pessoal, né? Então, muitas pessoas falam assim, gente, eu quero ir para a África porque eu quero ensinar as pessoas a lerem a Bíblia.
eu quero ensinar as pessoas terem o contato, né? Então a gente, eu quero ir para, sei lá, quero ir para o Nordeste, ensinar as pessoas como é que tiram água, e eu quero fazer isso porque essa é a minha missão. Ok, você vai fazer sua missão. Então, a missão, ela tem como? Um começo, um meio e fim, né? Tirando aquelas pessoas que têm o propósito, que é diferente, que eu vou explicar um pouquinho. O legado é o que você deixa às gerações que seguem, né? Então, uma mãe que está super preocupada, por exemplo, com as questões de saúde, ter qualidade de vida, né? Levar alimentos saudáveis, essa criança, ela vai aprender, então ela vai ter uma vida. Então, eu deixo um legado de saudável, né? De vida saudável para o meu filho, né? O que eu posso deixar de legado? É o que a gente vai pensar assim, se eu morrer, como ele vai lembrar de mim? Como é que ele vai ver isso, né? Tá, eu vou ver eu lembro que a minha avó maratonou as séries de Netflix. É isso que você quer deixar? Né? Então, é só a questão de pensar, nossa, minha avó assistia muita Netflix, ela maratonava tudo. O que você pode deixar de conhecimento para esse seu neto, sua neta, né? Então, pensar em legado é mais ou menos nesse sentido. E o propósito, ele está relacionado é como se fosse uma bússola, né? Existe uma palavra japonesa que fala ikigai, que é a bússola que aponta para o propósito. Então, para vocês verem aqui, é uma misturinha, tá bom? Propósito, algo que é de você para os outros. Então, o propósito não está relacionado a beneficiar você. É algo que você tem de dentro que vai para fora, tá? Quando é missão, você quer realizar aquilo que faz sentido para você, né? E vai beneficiar o outro. Mas o propósito é isso. É aquilo que eu uso dos meus valores, do meu talento, da minha vocação. É prazer no que eu faço. Então, eu tenho a paixão, a missão, a profissão e vocação. Então, eu junto ela aqui e a gente começa a entender para que eu nasci, para que eu vim nesse mundo, né? Então, ele está muito relacionado ao que eu posso fazer pelo outro com os meus dons, com os meus talentos. E por que eu falei que lá na escola nós somos apagados? Por que nós lá na escola nós não podemos ser acima da média? Por que eu não posso... Olha, hoje a gente conhece o Cobra, né? Aquele grafiteiro. Você sabe que a história dele é muito engraçada. Aqui na escola, ele pichava tudo. E ele foi expulso de várias escolas, né? Fala para mim, se esse cara tivesse deixado e colocado os talentos dele debaixo do tapete, porque padrões estavam limitando ele, o que esse cara seria hoje? Ele seria muito, vamos dizer assim, triste de não poder fazer aquilo que ele mais ama em prol do outro, porque a beleza do grafite dele alegra as nossas vidas, né? Tanto que empresas estão aí correndo atrás dele, a Cacau Show mesmo fez, né, um grande mural lá acho que foi no Instituto, né, da Cacau Show, que tem ali na Castelo Branco. Gente, exatamente pensar o que o cara da Apple, se ele colocasse os talentos dele debaixo do tapete, ninguém ia ter Apple na mão, tá? Ninguém ia ter. Então, é o que você faz a partir de quem você é, né? Então, gente, claro que o que eu estou explicando aqui hoje, eu não vou entrar a fundo como eu entro nas questões de processo de coach, que é muito diferente. A gente vai, mas aqui é um pouco dessa clareza para vocês em relação ao propósito, tá bom? Então, vamos lá. Qual é o significado dessa imagem para vocês? Podem escrever ou, se quiser, falar aqui comigo também, tá? Vamos lá, escreva para mim. Estão escrevendo? Liberdade, calmaria, momento de reflexão. Legal. A Laura também está aqui. A Laura foi minha coach, linda. Obrigada por estar aqui.
Que legal, gente. Deixa eu ver se tem mais alunos meus aqui, peraí. Elaine Neves, minha Master Coach, que fez a minha vida transformar, tá aqui, legal, meu marido tá aqui. O Rodrigo, eu acho que eu te conheço, peraí, não tô lembrando se é você o mesmo Rodrigo. Vamos lá. Paz, descanso, paz, tranquilidade, muito legal. Isso aí, gente. Bom, deixa eu continuar aqui. Busquei um coach, ganhei uma amiga. Ah, Laura, é verdade, Laura, minha amiga. Gente, não tem uma que passa na minha vida que vira minha amiga depois, né, Dani? Ai, gente, que bacana. Vamos lá. Então, o significado para vocês disso. Perfeito. Vamos seguindo a nossa linha de raciocínio aqui. Peraí, deixa eu clicar para voltar. Para uma criança, qual é o significado dessa imagem? Pode ser uma maravilha, né? Uma imensidão. Para ela pode ter esse significado, porque ela é tão pequenininha perto dessa formosura, né? Então, para ela pode ser uma imensidão. Aí, para um pescador, que é de significado para este mar? Pode ser uma fonte de renda, né? E aqui, para um turista, é um momento de lazer, de relax, de descanso. Então, vocês começam a perceber que o mesmo cenário pode ter significados diferentes, né? Lembra lá da caverna? As pessoas queriam ficar presas naquela caverna porque aquilo significava algo para elas. Mas quando saíram, começaram a ver novos significados. Então, aquilo que os nossos pais, que os nossos avós falaram para a gente, não funciona. Porque aquilo, eu quero uma verdade absoluta. Eu posso questionar? Posso questionar. Porque hoje eu tenho poder de decisão. Eu tenho poder de escolha, né? E isso aqui é muito legal quando a gente pensa em significado. Então, as coisas são os significados que damos para ela, né? Então, eu posso falar que esse copo tem um significado. Não, essa minha xícara que eu ganhei de presente quando desenvolveu o meu logo, para mim tem um significado totalmente diferente para o meu marido, sabe? Que para ele é só botar café com leite aqui e tomar. Para mim, não, tem um outro significado, né? E aí, o que eu falo para vocês? Clayton Christensen, ele é um professor de administração em Harvard. E você sabe que na primeira aula, sabe qual é a pergunta que ele fala para os alunos? Que critérios pautam sua vida? Hoje, se alguém perguntar isso para você, o que ele está querendo dizer? Que significados você dá para sua vida? Meu, o cara entrou para uma faculdade de administração, socorro. Ele veio de padrões mentais totalmente diferentes. Só que esse cara faz eles pensarem de forma diferente também, né? Então, que critérios pautam hoje a sua vida? Eu tenho certeza que quando a gente faz esse tipo de pergunta, e uma das perguntas que também os entrevistadores falam é assim, quem é você? E aí, como você não tem o desenvolvimento do seu autoconhecimento, você fala, eu sou administradora. Não foi essa a pergunta. Quem é você? É outra resposta, né? E aí, eu vou falar para vocês alguns significados. Para Nelson Mandela, ele tem um significado, é a liberdade, né? A gente conhece esse ícone, então esse significado de propósito para ele está relacionado à liberdade, né? A Martin Luther King, para ele é sonho, né? Então, ele tem uma frase dele que eu gosto, que eu coloquei aqui, eu tenho um sonho, o sonho de ver meus filhos julgados por sua personalidade, não pela cor da sua pele. Né? Então, para cada um e para cada pessoa, nós temos significados diferentes, né? Outro, que é o nosso amigo, para ele, o que significa esse propósito dele? Ele trabalha em prol de um propósito, que é a magia, né? Então, para ele, tem esse simbolismo. Então, o Viktor Frankl, que é um estudioso, um sociólogo também, que ele desenvolveu a questão da logoterapia, que é o sentido da vida, ele fala, né, não é a vida que te dá um propósito, é você que dá o propósito para a vida. Então, eu comecei a pensar nessas questões, existe uns que a gente chama de círculo de ouro, né? Então, a gente começa a responder. O que você faz? O que você faz é um resultado. Agora, como você faz o que faz é um processo, né?
Olha, primeiro eu faço isso, segundo eu faço isso, terceiro. Então, você faz um processo, que é como você faz. E agora, o porquê você faz o que faz, esse está no seu propósito, é naquilo que você acredita, né? Então, eu falo hoje, não é para a gente parar o mundo e querer descer dele e parar e ficar assim, deixa eu ver qual que é o meu propósito. E parar, não. Nós vamos descobrindo isso na nossa caminhada, é no nosso processo de autoconhecimento, é no nosso processo de crescimento, né? Então, tem muitas pessoas que ficam paradas e tem um treco na cabeça porque querem juntar a sua área empresarial ou sua carreira em prol do seu propósito. E ele quer fazer essa mudança radical de um dia para o outro. E não é, comigo não funcionou assim, sabe? Eu tive esse processo e esse processo que é legal, é a caminhada que você vai aprendendo, né? Então, pessoas não compram o que você faz, sabia? Você não compra a Apple porque ela tem o melhor celular do mundo. Você compra porque ela dá status, porque ela te dá um sentimento de prazer. A Apple usa o círculo de ouro para fazer, inclusive, as propagandas dela, tá? Então, assim, empresas, hoje em dia, não, né, mas já de um tempo para cá, têm procurado muitas questões de propósito dentro das suas empresas para impactar os seus colaboradores. Para quê? Né? Por que ela faz o que faz? Né? Então, propósito não é missão, não é legado, não é trabalho. O propósito é o que você faz a partir de quem você é, tá? Incluindo você pode fazer isso pelo seu trabalho, dentro do seu legado, dentro da sua missão, ok? Então, eu descrevi aqui um pouquinho, 3 passos muito básicos, claro que a gente pode aprofundar isso muito mais, mas passos para a gente poder descobrir realmente o nosso propósito. Primeira coisa é detectar as nossas forças pessoais. Aquilo lá que a escola fez a gente botar debaixo do tapete, né? Ou a família pôs a gente debaixo do tapete. A gente precisa trazer à tona, a gente precisa ter clareza disso. Onde eu sou bom? O que eu faço de bom? Né? Hoje, você sabe o que você faz de bom? O que você é bom? O que você é bom? Então, identificar esses pontos para trazer, saber quais são suas forças, os seus talentos, valores. Muitos das minhas coaches, eu tenho uma atividade que a gente faz de identificar valores. Né? Eu ajudei um coach, um amigo meu, um advogado, para ele trazer, inclusive, as questões de valores, para ele aplicar isso na empresa dele própria. Né? Princípios. E a gente identificando essas forças, a gente já começa a questão desse processo. Segundo passo, identificar e ressignificar o que te limita. Por quê? É uma renúncia do que te limita. Então, vamos lá. A gente precisa identificar que crenças, o que eu acredito e pensamentos que me limitam para não deixar eu crescer. Então, eu tenho uma amiga que ela é coach financeira e ela fala que muitas clientes falaram para ela, Alessandra, ela falou que a família dizia muito para ela, olha, nós nascemos assim, a gente precisa continuar assim, assim mesmo a vida. Ó, você não nasceu para prosperar. E isso é normal escutar, tá? Porque as dificuldades financeiras que a gente passa, a gente acaba colocando isso na mente das crianças desde pequeno, né? Então, a gente começa a entender que aquilo não é para mim, né? Aquele cargo que eu quero tanto não é para mim. Por que não é para você? E aí, é basicamente do que descobrir quem você não é, para poder abrir espaço para essa vida com verdade. É sair lá da caverna. Lembra que a gente falou da caverna? Porque aí eu estou fazendo o quê? Primeiro, eu estou me conhecendo. Segundo, eu preciso identificar e ressignificar aquilo que eu estou acreditando. Né? Então, é um mergulho? É fazer o que eu acredito, por que eu estou acreditando que isso não é para mim, né? E aí a gente começa a trazer esse espaço para a nossa verdade, tá? Terceiro ponto, essas são as escolhas, né? Então, vamos lá, além da gente identificar as nossas forças, os nossos valores, tal, deixar de ser quem você nunca foi, porque nós somos formadas assim, ou formados assim. Também é preciso escolher a vida que você deseja viver. Por quê? Quando você escolhe a vida que você deseja, você começa a criar, identificar e expressar o seu propósito em todo o seu fazer, inclusive no trabalho, né?
vou falar bem rapidinho. Olha, desde jovem, eu sempre gostei de servir pessoas. Sempre gostei de servir pessoas. E aí, me deu aquela loucura, né? O que eu faço da vida? Preciso trabalhar. Com 16 anos, estava trabalhando. E eu fui trabalhar como uma assistente de uma área de contabilidade. E porque eu estava trabalhando lá, o contador falou assim, Alessandra, faz faculdade de contabilidade que eu arranjo emprego aqui para você. Você vai ser diretora daqui um dia. E aquilo brilhou meu olho, porque eu fui educada que um dia eu precisava crescer, que eu precisava ser líder, que eu precisava aquilo, outro. Menina, vocês acreditam que eu fiz uma inscrição em primeira FUVEST de contabilidade? O que eu ia fazer nisso? Fala para mim. Se quando eu comecei a pesquisar o meu perfil comportamental, eu sou super comunicadora. Não tem nada a ver eu com número. Eu ia chorar dia e noite trabalhando com número. Meu marido é contador, eu vejo ele com planilha e falo, ai, pelo amor de Deus, eu gosto de gente, eu gosto de pessoas, né? E aí, em 98, eu comecei a servir pessoas de maneira voluntária numa igreja. E eu comecei assim, gente, o que eu posso fazer? E eu sabia falar espanhol, porque meu pai me obrigou a ir para um curso de idioma, e eu escolhi o espanhol correndo, assim, aquela coisa. Mas graças a Deus por isso, eu ressignifico isso na minha vida, que foi a partir daí que o espanhol me abriu essa força de eu entender como eu poderia servir melhor. E eu comecei a dar aula para 16 adolescentes. Pensa eu, com 22 anos dando aula para adolescentes. Mas eu servia e eu fazia as minhas aulas das aulas mais bonitas que eu podia ser. E hoje eu tenho até meus cadernos aqui das minhas aulas dadas, né? E aí eu comecei a avançar, eu comecei a fazer um curso para ser monitora de jovens. E aí eu comecei a perceber que o meu negócio era com pessoas, né? E aí eu fui fazer faculdade de secretariado executivo, que na época era a única coisa que cabia no meu bolso, só que nem pensa, eu continuava servindo pessoas, entendem? Eu continuava servindo. Então, isso, lógico, que eu nunca imaginei que eu ia fazer uma conexão hoje com isso. E a partir daquele momento eu continuei servindo pessoas de forma voluntária, por isso que eu falei que desde 98 eu trabalho como voluntária. Mas não apenas ser voluntário de ensino, de dar o peixinho pronto, mas eu ensino a pescar. E eu vejo a transformação daquelas vidas que vêm até mim, né? Eu dei aula para um jovem que depois ele conseguiu um emprego, era o primeiro emprego dele, ele falou, Alessandra, eu era o único que sabia falar espanhol. Eu falei, que bárbaro! E a gente chorou junto. Então isso, depois de um tempo, depois da minha processo de coaching, que eu comecei a fazer a minha identificação do meu comportamento, do meu estilo, o que realmente faz sentido para mim, e desse sentido eu posso rentabilizar, inclusive. Hoje, eu ajudo mulheres a serem transformadas pelo meu trabalho, né? Então, a questão do desenvolvimento pessoal começou a me conectar muito. Eu já fazia isso lá atrás, gente. Só que eu nunca conectei isso. Então, por isso que eu falo, não é parar a vida e falar, ai meu Deus, hoje eu preciso descobrir o meu propósito. Não, não é assim. Então, o propósito, ele gera essa felicidade, né? A felicidade é satisfazer quem você realmente é e entregar um pouco ou muito disso para o mundo. Olha como que faz mais sentido, né? Porque muitas pessoas pensam, mas propósito é algo que você quer para você. Não, é o que já está em você. Eu acho que Deus, assim, já fez a gente com esse chip lá dentro, sabe? E a gente só precisa botar ele para funcionar. Todo mundo tem um chip. E inclusive pessoas que falam, Lê, meu Deus, como você conseguiu isso? Gente, eu tenho 42 anos, né? Então não foi de um dia para o outro. Foi vários. Eu só tenho essa carinha de nova, mas eu já tenho 42 anos, né? Então eu tenho uma vivência. Então, para mim, lembra que a gente pegou os significados, né, de propósito para o Walt Disney. Para mim, propósito significa transformação, né? Pode ser que para você não é isso. Então, o meu propósito é ajudar pessoas a se conectarem com a sua essência, experimentarem as suas transformações e potencializar os seus resultados.
Eu faço isso de forma voluntária, eu faço isso pelo meu trabalho, eu faço isso com os meus filhos. Começam a conectar que o meu propósito está em mim para os outros? Começa a fazer sentido isso para vocês? Tá? Então, eu até procurei algumas indicações. Gente, hoje a gente tem muitos livros, né? Mário Sérgio Cortella, ele faz exatamente a pergunta: por que fazemos o que fazemos? Quando você para e fala assim, gente, por que eu faço o que eu faço? Né? Aquele tijolinho lá. Também tem outro livro, Quem Disse que Você Não Pode Mudar o Mundo? O mundo é onde você vive. Não pensa no mundo gigante. É o seu mundo. Eu mudo o meu mundo a partir do que eu sou. Né? Tem essa revista também que trouxe uma força total falando sobre o propósito com as empresas. A força do propósito. Eu tenho essa revista aqui em casa, logo que saiu. Na época, eu nem falava nada de propósito, eu já estava querendo ler sobre isso. Então, algo já estava tocando em mim. E aí, eu tenho algumas perguntas, claro, para que você, nessa noite, vocês possam refletir também, né? Então, o que você gosta de fazer? O que você faz bem, que é os dons e os seus talentos? Para quem você faz isso? Para quem você entrega isso? E o que o mundo precisa que você pode contribuir? E como você pode rentabilizá-lo? Eu tenho um amigo que gosta muito de trabalhos com carro, sabe? De design com carro, essas coisas. E ele é engenheiro. E ele está muito insatisfeito. E eu falo para ele, filho, você já descobriu o seu propósito, você só precisa rentabilizar ele. Ele, eu não sei fazer isso, né? Porque ele faz com total talento, coisas assim. E eu falo, gente, tá aí, né? A gente às vezes não tá na nossa cara, e realmente não tá na nossa cara. A gente precisa ir construindo isso, né? E aí tem uma frase, gente, já tô quase acabando, tá bom? O sentido da vida é encontrar o seu dom. O propósito da vida é compartilhar. Pablo Picasso, meu querido Pablo Picasso, tem essa frase que eu acho que resume muito essa questão de trabalhar o propósito, né? De entender. De encontrar o nosso dom, é o sentido da vida, mas o propósito é compartilhar, né? Espera que eu vou... Como eu preparei um vídeo para vocês, a Tinha Assessoria, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar no YouTube para ver se eu consigo compartilhar esse vídeo com eles, tá bom? E vou fazer mais uma tentativa, vamos ver se vai funcionar na hora que eu compartilhar. Mas esse vídeo... Gente, eu sempre me emociono, eu sempre choro quando eu apresento essa música. Eu sou manteiga também, tá? Mas eu quero deixar aqui para que vocês escrevam depois lá no meu Instagram quais foram os insights que você teve na palestra de hoje. Eu já deixei programado lá esse postzinho aqui e eu quero que vocês escrevam isso para mim, porque eu tenho estudado muito essa questão do propósito e eu quero cada vez mais estar preparada para levar conteúdos de valor para vocês, de verdade. Né? Eu estou grata de... Gente, eu me entrego de corpo e alma. A Dani já sabe, a Laura também, que está aqui, já me conhece. Gente, eu amo fazer isso. E esse é o meu propósito, entende? Porque eu quero ver transformações na vida dessas pessoas, né? Eu quero acompanhar essa borboleta para esticar essas asas aí e voar, né? Vamos tentar? Vou tentar pôr a música, tá bom? Peraí. Se estiver escutando, foi um joinha. Sim? Sim? Não? Tá, peraí. Não gosto que tenha esses cortes, mas vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês. Isso vai funcionar. Aí vocês vão falar para mim também se vai funcionar, tá bom? Peraí. Meu nome é Adriano Teles, eu sou empreendedor aqui em Brasília. Eu comprei um Metro Meteoro em dezembro de 2018.
Não. Não? Gente, não deu certo. Ah, que peninha. Mas eu mando para vocês esse link dessa música. Eu quero agradecer assim, de coração, porque essa música realmente traz à tona a questão do propósito, sabe? E ela me emociona muito, porque a gente para pensar para que realmente a gente veio a esse mundo, né? Para que eu fui criada? Eu sei que Deus me criou para um propósito, né? E esse propósito eu quero cumprir esse meu chamado, né? Então, para mim, essa música tem um sentido muito bonito, muito grande. E eu queria compartilhar isso para vocês, mas é uma pena. Mas a gente vai se adaptando à questão tecnológica, não tem problema. E eu vou mandar para vocês. Me coloquem lá no meu Instagram, compartilha comigo essa questão do que vocês sentiram, né? Os insights que vocês tiveram aqui. Para mim é muito importante ter feedbacks como esse, né? Para mim realmente faz muito sentido eu continuar com esse meu propósito, porque ele é muito conectado aos meus talentos. E eu nunca mais vou deixar meus talentos irem por debaixo do tapete, tá bom? Se vocês quiserem falar alguma coisa aqui, também está disponível, fazer perguntas, né, Jane e Paula, se vocês quiserem. Meninas, se vocês quiserem abrir o microfone e agora interagir com a Alessandra, fiquem à vontade, tá? Podem desmutar o microfone e fazerem perguntas. Ai, gente, a Dani já me deixou vermelha. Ale, parabéns pelo trabalho de você. Eu estou acompanhando há pouco tempo. Não sei se vocês estão me ouvindo. Sim. Mas eu super sou sua fã pela sua história de vida. Como eu falei, na pandemia me deu um insight para procurar o meu propósito, que às vezes a gente fica meio que perdido, inclusive na carreira, né? E você foi um insight que apareceu do nada na minha vida. E eu sou muito grata a Deus por você ter aparecido na minha vida. E só para finalizar, eu vou ajudar a instituição Foco, né? E depois eu vi que eles postaram os dados aqui bancários, mas depois qualquer coisa eu entro em contato com eles de uma outra forma para poder ajudá-los sim a auxiliar nesse projeto de vida que está sendo muito bacana pela apresentação que você fez aqui. Muito obrigada. Ah, que legal. Eu já emociono. Eu nem tô com a música, hein, gente? Se eu tivesse tocado, eu tava chorando. Obrigada a todos pela oportunidade. Obrigada, Dani, pelo carinho de sempre. Quem mais? Alguém quer falar? Porque vocês me deixam tudo emocionada, né? Que eu sou chorona. Presencialmente eu choro com todo mundo. Então vamos continuar na toada aí, Ale, porque eu acho que se todo mundo tem que fazer coach com a Alessandra. A Alessandra também esbarrei com ela sem querer no LinkedIn e comecei a ver o perfil dela, passei um óleo de peroba na cara, mandei uma mensagem para ela. É verdade. A gente tem histórias parecidas e agora me socorre, por favor. E ela fez isso sempre de braços abertos e ao mesmo tempo puxando a orelha com carinho, botando a gente para pensar. E o meu processo já acabou, acho que já faz 3 meses, né, Ale? Que absurdo. Acho que sim, A gente não para o contato, não adianta. Isso, e aí, e mesmo assim, ela continua me mandando coisa até hoje e não para de botar a gente para cima e de incentivar. Acho que se um dia eu chegar a 10% dessa energia toda aí, eu já tô feliz. Ai, Laura, que carinho. Obrigada, amor. Obrigada. Que realmente isso faz muito sentido para mim, sabe? E a partir do momento que a gente entende o nosso propósito, é aquilo que eu falei, a gente consegue conectar ao trabalho, à família,
né, aos nossos sonhos, porque é uma entrega, né, de dentro para fora, é o que eu realmente sou muito boa no que eu faço, eu tenho que compartilhar isso e ganhar dinheiro com isso também, por que não, né? Então, hoje eu consegui alinhar esse propósito de vida e eu faço com que mulheres saiam da caverna, porque nós merecemos sair da caverna, né? Então, a gente vê a questão da sororidade, de ajudar mulheres. Então, para mim, a partir do momento que eu abri meu olho, gente, é uma coisa assim, é um processo. Mas, quando a gente se entrega para valer e fala assim, meu, é isso que eu queria? Era isso que eu precisava? E aí você começa a trabalhar de uma maneira linda, né? A gente começa a se entregar, você não fica olhando o relógio, apesar de eu trabalhar a produtividade, a gente precisa pausar sim, a gente precisa ter horário para se cuidar, a gente precisa ter cuidado para se amar, né? E a gente vai entrando num piloto automático, né? Os padrões vão continuando e a gente vai entrando nesse looping. E aí eu não queria mais adoecer, né? Então eu já estava entrando num processo de depressão e eu não, imagina, quem me conhece sabe, pelo amor de Deus, veio eu depressiva, pelo amor de Deus, não. Então eu tenho esse pique, né? Isso vem muito da minha mãe, a minha mãe também tem esse pique todo. Eu falo, gente, eu vou ser velha igual minha mãe, sabe? Minha mãe nem é velha, assim, vai. Mas claro, são aprendizados, né? Que a gente pode falar, aqui eu quero aprender e aqui eu não quero mais aprender desse jeito e eu quero mudar e eu quero fazer esse sentido, né? A gente ter essas escolhas, né? Ai, gente, adorei. Ai, gente, fiquei tão feliz, muito feliz mesmo. Eu quero agradecer a todas que estiveram aqui. Se alguém mais quiser falar, pode me interromper, tá? Mas para mim foi uma oportunidade tanto fazer essa minha entrega, que eu queria tanto compartilhar isso com vocês. Já estou preparando outros materiais, outras palestras, para que eu possa falar também com empreendedoras, que aqui na TIM a gente falou para secretárias, também foi muito legal, um time de secretárias, mais de 700, né? Secretárias participaram dos eventos, né? Isso. Mais de 700 secretárias. Eu fui secretária executiva também por 14 anos, então eu servi muito, e com coração, com alma. Foi bastante delas aqui também hoje. Ai, que legal, legal. Então, assim, gente, eu de coração. Paulinha, quer terminar? Porque eu sou toda comunicativa, você não vai, senão eu não paro. Eu faço a abertura e a Jane faz o encerramento. A gente divide para não falar tanto. Tá certo. Você falou que tem secretária aqui, tem sim. As meninas seguem a gente, seguem todos os conteúdos que a gente coloca. Eu queria muito agradecer vocês. Regina, ai, que legal. A Francine. A Fran, eu lembro dela, acho que na palestra, verdade. Elas vão seguindo a gente aí com os conteúdos que a gente vai colocando. E tem bastante coisa para vocês vindo por aí, gente. Tem bastante novidade. Né? A Lê é uma das nossas palestrantes que está na nossa lista, né? Vamos falar de autocontrole, inteligência emocional. Mas a gente gostou muito dessa palestra, não só por ela ser uma palestra beneficente, onde a TIM apoia totalmente o voluntariado e ações sociais, mas ela vem falando de propósito de vida, então é uma coisa bem bacana, né? Como é importante as pessoas se conhecerem, né? Se reencontrarem consigo mesmo. É um assunto bastante polêmico que todo mundo deveria ter acesso, porque o quanto é importante para todo mundo se reconhecer e se encontrar na vida mesmo, ter lá uma visão ampla de tudo que vem pela frente, né? E eu queria agradecer imensamente, Ale, a sua palestra, a sua parceria, foi gratificante o dia. A gente tem que tirar uma foto dessa galera aqui. Como é que faz o quadro já ficar tem bonito? Um monte. E aí, vocês tirem as fotos também e me marquem nos stories lá, Ale Lazarinho Oficial, e eu vou republicar para vocês, vai. O bonitinho é tirar todo mundo com a carinha aparecendo, né? Verdade. Mas as meninas fecham porque esse horário já deve estar de pijama. Não tem problema, gente. Se todo mundo quiser tirar a câmera, só para a gente bater uma fotinha. Vai, gente, pelo amor de Deus, vamos lá.
Ninguém. Ai, que lindo! Ah, meu marido! Eu vou falar que eu tô de pijama também da parte para baixo, tá? Então não Gente, tem eu tô problema. super chiquetosa na parte de cima e embaixo eu tô com moletom. E tudo bem. Esse é o novo Não tem normal. problema. Não tem problema. Vai, Esse é o Laura, novo tá gata aí normal, né? também, vai. Vamos lá. Minha filha tá aqui tirando foto pra mim. Vai, Gabi, que eu vou postar depois. Todo mundo no Vamos tirar sorriso, uma gente. foto bem bonita. Vai, Vocês também tirem pra repostar pra mim lá, hein? Olha o X. Aqui foi. Aqui Vocês foi. tiraram? Tiramos. Tira aí pra depois me marcar lá pra eu repostar. Ai, Então gente, é olha lá, isso. nunca vejo a Laura de noite, eu vi a Laura de manhã. E a Laura tem um cabelão lindo, ó. Não sei pra que Ela. fecha a câmera, né? Essas clientes que vêm pra mim é tudo gata, tudo linda, tudo então. empoderada. Gente, eu Ou queria depois muito eu faço vocês agradecer. ficarem empoderadas. Queria muito agradecer e dizer que amanhã a gente tem o nosso 6º episódio, né, Paula? Amanhã não, é quinta, né? Hoje é terça. Amanhã, eu tô doida, gente. Hoje é quinta. terça. Quinta-feira tem o nosso 6º episódio do Hora Bar, hein, gente? Tô esperando vocês lá. Legal. Sigam a E gente ó, vou nas deixar redes também minha sociais. propaganda, né? Vou deixar, né, Jane? Já que você falou. Claro, tem que vender seu peixe. Ah, não! Toda quinta-feira eu abri um quadro no meu Instagram que chama Quinta de Propósito. E é de propósito que eu convido muitas pessoas. Eu tenho um quadro, assim, de convidados até o final do ano já. Então, quinta-feira agora eu vou falar com uma pessoa que ela é missionária nos Estados Unidos. Além dela ser missionária, ela trabalha, ela estuda lá e ela vai contar um pouco quais são essas dificuldades das pessoas acharem que chegar lá nos Estados Unidos tudo bem, vamos lá, como é que é. E na próxima eu vou estar com uma pessoa super legal. Já estou dando spoiler, né? Mas só para vocês eu vou dar. Qual horário? Ela é consultora de imagem, então ela vai falar sobre questões de modelitos, como é que a gente se porta, né? Ela faz toda a questão de pele, que combina com cores. Aí eu falei, gente, quero isso. Ela é uma grande amiga minha de Ourinhos. Também eu convidei a presidente do Instituto Rinodê, também vai estar comigo em agosto. Então, assim, gente... Adoro ela, adoro. Você conhece a Leila, né? É uma fofa. Então, assim... Então, a Leila vai estar comigo. Gente, quinta de propósito. Se vocês quiserem também me dar indicações de pessoas para eu convidar, né? Vai que aceita, né? A gente faz o quinta de propósito. Qual horário, Ale? Qual horário? Sempre, quinta-feira, sempre às 7 horas, tá bom? Então, convido vocês, convido a mulherada, abri o canal no Telegram também, que eu levo bastante conteúdo, diferente, às vezes, um pouco lá do Instagram, porque aí eu sou mais próxima das meninas lá no Telegram, que chama Dona de Mim, _mulheres, né? Então, Dona de Mim. A gente estava até brincando, né? Que a Luísa Trajano, no mesmo dia, lançou uma campanha chamada Dona de Mim, e eu lancei também. Eu falei, gente, olha que conexão. Pois é, amiga Trajano, sabe? Aquela coisa. Ficaram as duas donas de cada uma. Cada uma Dona de mim, cada um dona de mim. Então é isso, gente. A gente quer agradecer a presença de todas vocês. Não esqueçam de contribuir com a ONG. Esse é o nosso propósito hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo evento. Tchau. Beijo, meninas. Beijo, meninos. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigadas.